Bem-vindo ao Terra 4.0. A dieta mediterrânica surgiu de um modo de vida assente numa alimentação saudável à base do que a natureza dava às populações. Teve origem na bacia do Mediterrâneo e foi catalogada pelo norte-americano Ancel Keys na década de 60 do século XX como dieta mediterrânica, também conhecida como a dieta dos pobres. O consumo de vegetais, leguminosas, frutas, cereais, frutos secos e peixe era privilegiado num estilo de vida que promovia a saúde e o convívio à volta da mesa. Nos próximos episódios do Terra 4.0 vamos explorar parte da história deste modo de vida e apresentar sugestões de alguns dos mais conceituados chefes portugueses, partindo sempre de alimentos da dieta mediterrânica. Natural de Setúbal, Rafael Pombeiro é o chefe do Taste of Comporta, uma empresa de catering e chefe privado em casa. Com 3 ingredientes da dieta mediterrânica, transformou uma receita antiga num prato mais contemporâneo. Escolhi 3 ingredientes principais: o arroz de alcácer, o robalinho doçado e a ameijoa boa, também aqui doçado. Aqui temos o peixe filetado, mas usamos as espinhas para fazer um caldo. Com as aparas dos legumes juntámos tudo ao caldo e esse foi o nosso caixote do lixo, que fizemos um caldo para fazer este arroz. Antigamente podiam fazer, se calhar não fazíamos este tipo de arroz e de confecção desta maneira, mas tentei dar aqui um toque de modernidade à dieta mediterrânica, usando os mesmos ingredientes, como por exemplo a base do refogado com o azeite, o peixe que era muito utilizado na dieta mediterrânica, aqui os legumes da horta, seja da nossa horta, seja da horta do vizinho, a ameijoa que os peixeiros, as pessoas do marisco que apanhavam e traziam para casa, e acho que este tipo de confecção é ideal para o convívio à mesa, para colocar este tacho em cima da mesa e cada um vai e tira o seu. Finalizamos esta receita com a ameijoa boa por cima e com o vapor do nosso caldo, com o calor residual, elas vão cozinhando, neste caso vão abrindo. Depois de abertas, colocamos os coentros, sumo de limão, um fiozinho de azeite e está pronto a ser comido por família, por amigos. Em Portugal existem entre 28 a 29 mil hectares de produção de arroz, 7 mil dos quais na região do Val do Sado, a segunda maior região na produção deste cereal, logo atrás da zona do Ribatejo. A APA Arroz reúne cerca de 180 produtores de arroz do Val do Sado que comercializam cerca de 10 mil toneladas por ano deste alimento. O arroz é uma cultura que que existe em Portugal há muitos anos, mas que veio ganhar uma grande dimensão no final do século XVIII, início do século XIX, quando se abandonou muito a produção de sal aqui na região. Portanto, e transformaram-se as salinas, que são, portanto, já tinham a conformação ideal para a cultura do arroz, ou seja, são sítios planos, terras niveladas e até já com alguns contornos ao longo do rio, e com alguma facilidade os agricultores transpuseram essa atividade que tinham para a cultura do arroz. E também porque o arroz é uma das culturas mais tolerantes à salinidade. O arroz, feitas as contas, tem um ciclo que oscila entre os 140 e os 150 dias. Portanto, a cultura em si, no campo, está à volta de 140 dias a 150 dias. O arroz é a cultura predominante em Alcácer do Sal, dinamizando a região, a economia e potenciando o investimento em tecnologias para exponenciar a produção e reduzir ao máximo desperdícios e custos. Desde há muito tempo que a dieta portuguesa e concretamente mediterrânica usa a base do arroz como o hidrato, um dos hidratos de eleição para o complemento alimentar da população. O arroz é um produto que se adapta muito bem às culinárias de várias regiões e de vários países, porque é um produto que absorve os condimentos com que nós cozinhamos. É como se fosse uma esponja, cada bago de arroz é como uma esponja que absorve o sabor com que nós fazemos cada prato, e isso potencia o arroz como um produto que se adapta muito bem aos sabores e às tradições
de cada tipo de culinária diferente. Por outro lado, tem um benefício muito grande em termos alimentares, porque não tem glúten e é um hidrato de combustão lenta e por isso, ao longo do dia, nós sentimos saciados durante mais tempo em comparação com outro tipo de hidratos à base de trigo ou à base de batata. O arroz em casca, segundo o produtor, tem perdido valor nos últimos anos. Os custos de produção têm aumentado e, uma vez vendido à indústria, é misturado com outros tipos de arrozes de várias origens, tornando imperceptível a qualidade do produto. Para fazer face a este contexto, a APA Arroz criou a Rice Crafters. Por que não criar a nossa própria marca e desafiar os consumidores finais a serem os juízes da qualidade ou não que esse produto tenha? Fizemos essa prova com chefes nacionais e internacionais. Chegámos à conclusão que o produto que nós fazíamos aqui tinha uma qualidade excepcional, desde que não fosse misturada, as variedades não fossem misturadas e que fosse bem descascado e bem selecionado, de forma que avançámos para um projeto com empacotamento de variedades não misturadas, muito bem selecionadas, especialmente direcionado ao mercado dos grandes chefes de cozinha. São 7 as variedades desta nova marca e existem planos para lançar mais variedades diferenciadas. O arroz negro, o arroz encarnado e, entre outras, o arroz com aroma. Para além de ser uma opção mais económica e sustentável, a dieta mediterrânica ajuda a prevenir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, sendo um tipo de dieta mais completa nutricionalmente, como explica a nutricionista Cristiana Brito. Aqui o arroz pertence de facto ao padrão alimentar mediterrâneo. O seu objetivo de estar na alimentação mediterrânica é de facto fornecer energia. A amêijoa é um alimento que apresenta baixo valor calórico e também um baixo valor lipídico. É fornecedor de vitaminas, nomeadamente a vitamina B12 e alguns minerais, como é o caso do potássio, o zinco e também do fósforo. Estes preparados têm o objetivo de poupar os nutrientes, porque de facto nós vamos preparar tudo no mesmo recipiente, ou seja, não há aqui perdas de nutrientes na cozedura ou da ameijoa, ou do arroz, ou até do peixe e, portanto, os nutrientes ficam ali conservados. A alimentação mediterrânica fala muito no convívio à volta da mesa, ou seja, aqui neste conceito aliar o lazer e também a saúde e também aqui a alimentação, que tem efeitos benéficos para a nossa alimentação e para a nossa saúde, claro. Filha de pais pescadores, Glória Bacalhau nunca conheceu outra vida que não fosse no mar. Nasceu praticamente dentro do barco de pesca, como conta, e já leva mais de 40 anos na apanha de marisco e na pesca. Sou mariscadora desde criança, eu nasci nisto, né? Depois andei com meus pais e fui aprendendo a apanhar amêijoas, a apanhar ostra, tudo o que há no rio, borbigões, tudo. Ligueirão, tudo o que há eu apanho. Apanhava-se peixe, comia-se, apanhava-se amêijoas, comia, mas não estávamos a comer amêijoas todos os dias, né? Tínhamos as terras, tínhamos couves, batatas, feijão, essas coisas e tínhamos e comíamos assim. Natural da Carrasqueira, na Comporta, Glória Bacalhau é uma das 1.300 pessoas em todo o país com licença de mariscadora. Conforme as marés, sai todos os dias com o marido, também pescador, para o mar, ainda de madrugada. Algumas vezes com mais sorte que outras. Antigamente havia mais. Era miúdo e lembro-me de encher um balde destes de amêijoas. Andar a apanhar amêijoas a olhos e andar lá embaixo, na carraca, na escama-ferro e apanhar. Assim apanhávamos mais, agora há menos. Agora a gente vai para apanhar 1 quilo delas ou 2. Dá ali 2 horas ou 3 ali a cavar para apanhar 1 quilo ou 2 de amêijoas na compensa. Eu vou apanhar as amêijoas como daqui quase até Setúbal. É 1 hora e tal de caminho de barco. Além de, nos últimos anos, a comunidade de cerca de 100 pescadores do cais palafítico ter ficado reduzida a pouco mais de 20, Glória Bacalhau diz que não é a profissão atrativa para os jovens. Mas eu gosto muito disto, adoro esta vida. Já apanhei 3 sustos, mas gosto muito desta vida do mar. Não me via a fazer outra coisa. O mar é uma coisa que me faz ter muito respeito. E ensina-me muito. O mar ensina muito. Ficamos agora com histórias e curiosidades com o conceituado chefe Hélio Loureiro. O arroz, um dos principais cereais da dieta mediterrânica, produzido em Portugal, símbolo de fertilidade, cozinhado com marisco, peixes e carnes, caldoso ou seco e em sobremesas doces, o arroz faz parte integrante da cultura portuguesa. Os primeiros registros escritos de arroz encontramos no caderno de receitas da infanta Dona Maria de Portugal,
neta do nosso rei Dom Manuel I, que casou com Alexandre de Farnésio, terceiro duque de Parma, e que terá levado consigo algumas das receitas que mais gostava de comer em sua casa. Este manuscrito encontra-se hoje na Biblioteca Nacional de Nápoles. A primeira receita que surge é um manjar branco que hoje ainda se faz em Coimbra, feito com farinha de arroz, açúcar e canja de galinha. A seguinte é uma tigelada de leite que se apresenta mais próximo do que nós conhecemos hoje como arroz doce, mas que ainda é feito ainda com farinha de arroz, ou seja, o arroz reduzido a pó. A terceira receita são os balhoses de arroz, uma receita muito semelhante a uns bolinhos de arroz que ainda hoje se utilizam e se confeccionam no norte de Portugal nas festividades natalícias. Mas teremos que esperar até o século XVI para que se torne mais popular, porque eram vendidas nas ruas de Lisboa em pratinhos de arroz doce polvilhados com canela que chegava do Novo Mundo.